Você já terminou de ler um livro e ficou com a sensação de que não seria o mesmo se não tivesse concluído aquela leitura? Pois é, hoje eu decidi selecionar e mostrar para vocês 5 livros que de alguma forma mudaram a minha vida. Essa seleção de livros foi feita de modo que pelo menos 2 títulos pudessem ser encontrados em sebos e bibliotecas públicas. Eu acredito que pelo menos 2 livros vocês vão conseguir encontrar de uma forma mais fácil, até mesmo por serem livros mais antigos. O primeiro livro dessa lista, e não poderia ser diferente, é A Jornada, um livro lançado em 2011 pela Novo Conceito Editora. A Jornada foi um livro que me encontrou, ou que eu encontrei. Enfim, a gente se encontrou de uma forma muito especial. A minha primeira escola, que eu estudei, no caso, ainda no ensino fundamental, tinha um sistema muito legal, onde livros eram colocados em caixas, e essas caixas rodavam com as professoras de língua portuguesa pela escola. Uma vez por semana, a minha professora da época pegava uma das caixas e levava para a sala de aula. No primeiro dia, eu encontrei A Jornada. E aí eu meio que viciei no livro e eu queria sempre continuar lendo. O problema era que eram livros que precisavam de ser encontrados por outros alunos, então eu não podia trazer para casa. E aí eu só podia ler uma vez a semana, quando a professora levava os livros. E aí quando a professora entrava na sala, que não era a caixa que tinha a jornada, eu saía louco pela escola, procurando o livro para saber se estava com alguém, porque eu queria ler naquela aula, ter a oportunidade de saber o que ia acontecer com as personagens. A história era tão envolvente, porque a jornada conta a história de uma família que sofre muito quando a mãe, na véspera do Halloween, sofre um acidente doméstico. Essa mãe estava esperando mais um bebê. E as filhas mais novas dela ficam acompanhadas de um parente, se não me engano, e elas decidem fugir de casa para encontrar uma espécie de santidade, que era uma lenda naquela região e que teoricamente teria o poder para curar a mãe dela e também a criança que estava em seu ventre. Gente, pensa em uma história assim que te deixa com o coração na mão, porque essas crianças estavam sozinhas em uma canoa descendo um rio, indo procurar uma floresta para encontrar essa santidade, e aí o seu lado racional fica assim, mas isso não vai dar certo. Mas ao mesmo tempo você fica com tanto medo e você quer que dê certo, porque você quer que a família fique bem, né? E assim, é uma história muito envolvente mesmo, eu gostei demais. O segundo livro dessa lista é Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, um livro escrito por Carolina Maria de Jesus em formato de diário. Quarto de Despejo foi lançado pela editora Ática, aqui no Brasil, e o livro acabou se tornando um sucesso também pelo mundo. Eu recomendo para quem tiver interesse por Quarto de Despejo o livro Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Quarto de Despejo é um livro muito forte, que mostra as mazelas da sociedade e, de certa forma, nos machuca muito quando nos deparamos com a realidade. Porque o livro de Carolina Maria de Jesus é real. Ele foi escrito mais ou menos na década de 1950 e ele relata a busca dela por se manter viva e manter seus filhos vivos. Em alguns momentos, dói muito perceber que ela não tem o que comer, que ela não tem o que dar para os seus filhos se alimentarem. Então é uma leitura dolorosa, alguns gatilhos assim psicológicos são liberados, então é dolorosa sim, mas foi uma leitura muito importante para mim porque me ajudou a compreender mais a sociedade e olhar para a sociedade de um jeito diferente. Outro livro muito marcante que me ajudou a ver a vida de um jeito diferente foi Quando Eu Era Invisível, a autobiografia do Martin Pistorius. Martin, aos 12 anos, teve um problema e esse problema fez com que ele perdesse o movimento de todo o seu corpo e entrasse para uma espécie de quadro vegetativo. A vida do Martin ficou bem complicada a partir daí, e não só a vida dele, como também a vida da família dele, que teve que se adaptar para poder cuidar dele. Acontece que enquanto todos achavam que só o coração dele estava batendo, que ele não sabia o que estava acontecendo,
o Martin estava acordado, ele tinha total consciência do que acontecia com ele. Se viu em momentos muito complicados e ele vai narrando isso ao longo do livro. E da mesma forma que ele sofreu, a gente sofre também durante a leitura. E quando eu terminei o livro, e é uma história de superação, tá? Então, isso também não é um spoiler, isso está escrito na capa do livro. Eu vi a minha vida de um jeito diferente. A minha vida porque eu tenho um irmão gêmeo que é especial, o Davi. Ele foi diagnosticado com síndrome de Rasmussen. Isso melhorou muito. A leitura do livro melhorou muito a minha visão sobre o meu irmão, sobre a minha relação com ele, porque eu fiquei mais dedicado a ele. Não que antes eu não fosse, mas o livro me aproximou ainda mais dele. Vidas Secas, um livro do Graciliano Ramos. Vidas Secas é um livro muito tranquilo, teoricamente também, de ser lido. Acontece que ele conta a história do Fabiano, que é um homem que vive no sertão nordestino, e ele é acometido por vários problemas relacionados à seca. O problema é que o Fabiano não está sozinho. Mesmo se ele estivesse sozinho, seria um problema. Enfim. Mas o Fabiano não está sozinho. Ele tem a mulher, tem os filhos e também tem alguns animais de estimação. E toda essa família, todos esses seres sofrem com esses problemas. E você vai acompanhando a jornada dessa família através de contos, porque Vidas Secas é um livro de contos, e vai ficando muito envolvido com a história deles e ao longo do livro também vai sofrendo. Assim como o livro anterior que eu citei, Vidas Secas é um livro que te faz pensar muito no lado do humano da coisa, te faz muito enxergar a sociedade de um jeito diferente. Uma leitura complementar a Vidas Secas, que caso você não encontre, ou mesmo que encontre, queira ler um pouco mais do gênero, é O 15, da Raquel de Queiroz. Ou quem sabe também alguns textos do João Guimarães Rosa. O fato é que estes livros que narram o sertão nordestino nos envolvem de uma forma muito intensa, porque eles mostram como o meio, né, como a natureza, como o mundo afeta a vida dos homens que o habitam. Então é algo muito intenso. É o que define esse tipo de leitura, um livro intenso. E por último, mas não menos importante, O Conto da Aia. O Conto da Aia foi e ainda é um livro muito importante para mim, por vários motivos. Um deles é que, apesar de ser uma distopia, aqui nós consideramos O Conto da Aia uma distopia, ok? Ele é um livro real, infelizmente. E cada vez mais a sociedade se aproxima do que Margaret Atwood retratou. Então, essa sociedade na qual as mulheres são vítimas de violência física, violência sexual, violência patrimonial, psicológica, infelizmente não está tão distante. E é algo muito triste e preocupante. Por isso, ele me fez ter mais uma visão crítica da vida, da sociedade. Isso foi muito importante também. Outro fato muito marcante no Conto da Aia para mim foi que após a leitura eu participei de um concurso de redação e eu citei o Conto da Aia e fui classificado em primeiro lugar em todo o estado de Minas Gerais, e esse concurso me ofereceu e me possibilitou coisas incríveis mesmo, inclusive uma vaga na universidade. Então era algo que eu sonhava muito, que esse livro possibilitou acontecer. Mas fora isso, como eu disse, o teor dessa obra, meus amigos, para conhecimento e para a formação do pensamento crítico é gigantesco. Todos os livros que estão nessa lista são livros necessários, na verdade. Eu espero que vocês possam ter a oportunidade de lê-los. Como eu disse, alguns livros podem ser encontrados mais facilmente que outros. Então talvez você possa pegar emprestado, enfim. De alguma forma vocês vão conseguir ler. Na descrição do vídeo também tem o link para a compra dos livros. E lembrando que se vocês comprarem por esses links, vocês ajudam o canal. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da dica. Fiquem ligados aqui no canal. Tchau, tchau. Até a próxima.